Bem, amados, o tema da revista Lições Bíblicas do trimestre que se findou, o primeiro de 2020, discorreu então sobre o tema A Doutrina Bíblica do Homem. E no decorrer das lições, o autor mostrou o que a Bíblia ensina a respeito do ser humano. Ele enfatizou a criação de Adão, de Eva, a triste realidade do pecado, a experiência humana fora do Éden e a nossa redenção. A proposta do comentarista foi de nos ajudar a entender mais sobre a antropologia ou doutrina do homem. A tarefa coube ao experiente escritor, pastor Claudionor de Andrade. O pastor escreveu comentários como Atos dos Apóstolos, Malaquias, Gênesis, Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a igreja em Levítico, dentre outros. Nós acabamos pontuando uma série de críticas a certos conceitos colocados pelo pastor Claudionor. Todavia, entendo que este exercício que fazemos ao ler comentários, livros, a ouvir mensagens pregadas, ensinadas e ao criticar, acabamos que ajudando o povo de Deus a ter a atitude que Paulo chamou de nobre por conta da igreja de Bereia, que ouvia a mensagem e conferia na Bíblia se era realmente assim que estava escrito. Quando o assunto é a natureza humana, biblicamente falando, nós vamos observar que há correntes teológicas conflitantes quanto à própria constituição do ser humano, como, por exemplo, a dicotomia e a tricotomia. Ainda que entendamos de que elas são divergentes, todavia, ambas as correntes não trazem prejuízos à nossa compreensão geral sobre esta composição ou constituição do ser humano. Mas é bom lembrar que quando nos voltamos à Bíblia Sagrada, constatamos a ênfase que o ser humano é de fato constituído triplamente: corpo, alma e espírito. E vamos observar isso em 1 Tessalonicenses 5:23. Todavia ressaltamos que o espírito e a alma em nós acham-se intimamente ligados e não podem ser apartados um do outro. Somente a palavra de Deus é capaz de alcançar a divisão entre esta alma e esse espírito do homem. Lembremos-nos do texto de Hebreus 4:12. Através da alma, que se utiliza de nossos órgãos sensoriais, que nós chamamos sentidos, entramos em contato com o mundo físico e, por intermédio do espírito, comungamos com o mundo espiritual. Deus assim constituiu-nos
para que tivéssemos condições de viver sobre a face da terra. Mas, após o arrebatamento, seremos semelhantes ao Senhor Jesus. 1 João 3,2. É por isso que nossa santificação tem de ser completa, corpo, alma e espírito. Aliás, o hino 5 de nossa querida harpa cristã reflete muito bem este anseio do crente e também esta ênfase tricotômica. E diz: espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Uma doutrina pouco comentada hoje em dia é a do pecado original e da consequente corrupção total da humanidade. Vamos rapidamente lembrar o que aprendemos. Consideramos aqui, quando o assunto é pecado, duas posições a respeito dele. O pecado chamado de original e o pecado experimental. O primeiro é o pecado de Adão, que, por ser o pai da raça humana, acabou por alcançar todos nós. Ele, o cabeça da raça humana, como diz Romanos 5:12, acabou transferindo para nós o que chamamos de natureza pecaminosa. E todos nós, então, em Adão, através dessa natureza pecaminosa, nascemos em pecado. A segunda versão sobre o pecado é o pecado experimental, que é uma consequência direta e imediata do pecado original. 1 Reis 8:46. O pecado, então, experimental, ele é uma espécie de resultado, fruto do pecado original. Digamos, nós nascemos com uma natureza para pecar e, por consequência, pecamos. O pecado original também pode ser chamado de pecado fonte ou pecado matriz, pois dele procedem todas as transgressões e iniquidades. O primeiro, o original, tem a ver com natureza. O segundo, o experimental, tem a ver com prática, ou fruto, ou resultado. Infelizmente, o escritor de nossa lição coloca de que o pecado original não leva ninguém para o inferno, mas o experimental sim. E ele cita o texto de Ezequiel 18:4, que usamos para refutar a tal doutrina da maldição hereditária. Para a linha assembleana, em grande parte remonstrante, o recém-nascido, por exemplo, embora traga em si a semente original, ainda não tem culpa do pecado experimental. E ele, por vezes, usa 1 Reis 14, 12 e 13. E se morrer nesta fase, diz ele, Claudionor de Andrade, não perde a alma, ou não perde a salvação. Bem, diferente de Claudionor, nós entendemos que todos nós fomos feitos em pecado, como já dissemos, e que a criança, desde cedo, é a orientação bíblica que os pais se dediquem a ensiná-las, repito, desde os seus primeiros anos de idade, para conhecer a Deus, para conhecer a Cristo e efetivamente
terem uma compreensão sobre a sua necessidade de salvação em Cristo Jesus. O que dizemos, diferente de Claudionor, é que uma criança não tem consciência ainda de certo ou errado por muito tempo. Todavia, o fato dela não ter consciência não a livra do pecado, que cada vez mais cedo brota, surge e é mensurável na vida de uma criança exposta a todo tipo de mídia, a todo tipo de tecnologia moderna, e que cada vez mais cedo mergulha num estado de experimentar ou de obrar ou de frutificar aquilo que a sua natureza pecaminosa efetivamente pode fazer, que é gerar o pecado. A criança precisa ser orientado quanto à necessidade de sua salvação, até porque a Bíblia é clara que todos pecaram e de que só há um caminho para a salvação. Criança também se inclui de que todos pecaram. E também criança precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Quanto à corrupção total do ser humano, diz Claudionor, que podemos entendê-la de que em Adão todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu repito, todos separados da glória de Deus. Consequentemente, todo o nosso ser acha-se corrompido, não apenas pela iniquidade de Adão, mas principalmente pelas obras pecaminosas que todos nós vamos, de alguma forma, materializando. Romanos 3:23, Isaías 1:6. Bem, queridos, nossas dificuldades com Claudionor não ficaram só nessa. Claudionor, também fugindo de um princípio arminiano, que é o da depravação total, defende a depravação parcial. E Claudionor então defende que o homem mantém condições mentais e intelectuais antes de Cristo, e capacidades essas que são necessárias e todas elas possíveis, e que o habilita para ouvir e crer no Evangelho. E por vezes ele cita João 3,16 como esta ênfase. Claudionor, infelizmente, ao se diz arminiano, não sabe nem o que Armínio defendia. Porque nós podemos dizer que um bom arminiano, pelo menos ele é, não é, um calvinista de 4 pontos. Então, para Claudionor, o homem caído, ele tem possibilidade, caído, de ouvir a voz de Deus e pedir para que Deus o ajude a levantar-se. O que nós de novo dissemos e repetimos, que não concordamos à luz da palavra. A Bíblia é clara e nós aprendemos isso ao longo desse trimestre, que o homem está morto em delito e pecado. Também aprendemos que a fé é dom de Deus. Então, ao dizer que o homem tem condições plenamente de caído, de ouvir a palavra e crer, ele está dizendo então que este crer é resposta humana, é obra humana. E a Bíblia é clara ao dizer que a fé é dom de Deus.
Efésios 2, 8, 9. E que não vem de nós mesmos exatamente para que nós não nos gloriemos. Porém, a lição bíblica destacou, infelizmente, esta forma de apresentar o Evangelho que nós chamamos de sinergista, aonde o pregador acredita que o homem contribui, coopera com a sua própria salvação, fazendo então o homem caído um parceiro de Deus na salvação. O que isso não é verdade. A salvação é exclusividade de Deus, operada unicamente por Deus, e todas as respostas que nós damos em direção a Deus, damos porque o Espírito de Deus foi colocado em nós por Deus através do novo nascimento, para que nós então possamos crer, tanto para participar, para ver, ou para entrar no reino de Deus, como foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Lembremos do texto de Romanos 1, ao afirmar que não há um justo nenhum sequer, e Romanos 3 destacando de que todos nós nos extraviamos e de que a tendência do homem é sempre o mal, e que só há uma possibilidade dele começar a trilhar um caminho de agradar a Deus: se o Espírito de Deus o renascer, para então enxergar, ver a vida eterna. Claudionor ainda destacou ao longo desse trimestre que no dia de juízo o ser humano algum poderá desculpar-se no pecado de Adão, e todos seremos julgados pelos nossos próprios atos. Apocalipse 20, 11, 15. Isto é um fato. A Bíblia diz inclusive que no final nós seremos julgados pelas nossas obras, não é? E essas obras de fato serão o resultado da nossa natureza humana, caída, pecaminosa e herdada de Adão. Lembre que sempre destacamos, não é que nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. É óbvio que não é possível culpar Adão por nossas transgressões, até porque os nossos pecados têm origem em nossos corações, em nossas vontades e nossos desejos, e naquele dia todos eles estarão patentes diante de nós e diante daquele que será juiz de nossas almas. Lamentações 3:39, João 1:7 vai nos lembrar bastante desta posição. Primeira carta de João 1:7. A Bíblia destaca o valor do ser humano perante Deus. E Claudionor também diverge de nós, muitas das vezes, ao destacar o antropotismo, não é? Que vamos observar por vezes na linguagem
dos remonstrantes influenciados por Erasmo de Roterdã. Esses remonstrantes, discípulos de Armínio, que foram influenciados por um movimento extremamente de antropologia, para corrigir inclusive a nossa expressão anterior, e essa antropologia, esse antropologismo, essa ênfase no ser humano, que infelizmente a doutrina de Claudio Honor hoje parece que enfatiza tanto, acaba levando o pregador, o ensinador, a colocar o homem num grau de importância tal, e por isso que ele acaba tendo direito a esta salvação. É óbvio que o ser humano, compreendendo ambos os sexos, foi criado diretamente por Deus. Gênesis 1:26, Gênesis 2:7. Somos imagem e semelhança do Pai Celeste. Além disso, confiou-nos Ele o governo da terra, apesar de sermos inferiores aos anjos. De glória e de honra coroou-nos. Cita Claudio Honor no Salmo 8, 44, 46. Não nos esqueçamos de que o Senhor Jesus, sendo Deus e de Deus, fez-se carne não apenas para habitar entre nós, mas principalmente para nos resgatar do pecado. João 1,14, 1 Timóteo 2,5. E aí Claudio Honor defende, baseado em todo esse contexto, que por representarmos a obra-prima das mãos de Deus, o Pai Celeste amou-nos singular e grandemente, conforme João 3,16. E então somos templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Tão importantes somos aos olhos de Deus que Ele veio a entregar o próprio Filho para salvar-nos. E Deus almeja habitar conosco. E Ele está entre nós na pessoa do Divino Consolador. Então observem esse comentário de Claudio Honor, que questionamos ao longo do trimestre. Bem, ao nós nos referirmos à importância do homem, o valor do homem, este valor, ele ganha realmente esta expressão superlativa de valor apenas e tão somente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. A este Jesus cujo nome foi colocado como acima de todos os nomes, esse sim tem valor. O fato de nós nos tornarmos templos do Espírito Santo, isto é apenas e tão somente a graça de Deus oferecida a nós. O homem, biblicamente falando, não tem valor nenhum, e é isso que destaca o valor de grandeza da graça de Deus. Porque se tivéssemos tanto valor assim, por que a salvação seria pela graça? Ou que dimensão e compreensão temos da graça se damos valor a nós mesmos e ao homem caído? É por essas e outras coisas que hoje nós vemos muitos dos irmãos dando muito valor a si mesmo, quando nós deveríamos, de maneira quebrantada e de maneira humilde, agradecer a Deus por esta tão grande salvação. O próprio apóstolo Paulo
já no auge de sua carreira ministerial, cita: miserável homem que sou. Paulo, em nenhum momento, destaca seu valor, se coloca como um cego antes da conversão e depois da conversão, se coloca como um incapaz de obter, pelas suas próprias forças, a confirmação de servir a Deus plenamente, colocando muitas das vezes, em várias vezes, dúvidas sobre ele mesmo e descansando tão somente na graça de Deus. Bem, a Bíblia ainda fala sobre glorificação, pela qual o homem salvo em Jesus Cristo experimentará no momento do arrebatamento. Embora salvos continuamos neste mundo, e Claudionor acerta quando diz que ainda não se manifestou em nós o que havemos de ser. Bem lembrando o texto de 1 João 3,2. E Claudionor, então, até acertando, mas ao mesmo tempo, por vezes, contrariando sua própria doutrina de grande valor do homem, diz que o homem, mesmo salvo, está sujeito às consequências do pecado original: enfados, doenças e morte. Mas do pecado experimental, diz ele, Claudionor, já somos libertos. E ele cita então Romanos 6,14. Bem, se ele quer falar de glorificação, a glorificação ocorre no final do estágio da santificação. E todos nós seremos glorificados ao mesmo momento por conta da ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição. Quando mortos serão ressuscitados, transformados. E nós vivos no mesmo advento da arrebatação, do arrebatamento, melhor dizendo, seremos então, de fato, transformados. Dizer que um salvo em Cristo hoje, ele não está efetivamente sobre condição de experimentar o tal pecado na prática, isso é uma afronta aos princípios bíblicos. Todos nós pecamos. Há em nós hoje uma guerra, nós salvos. Muitas das vezes o que queremos é agradar a Deus, mas na prática não conseguimos. Falamos o que não deve, pensamos o que não deve, fazemos o que não deve. É óbvio que existem certos pecados que a própria religiosidade os diabolizam e os colocam como mais sérios. Esses, por vezes, a turma religiosa se diz não cometer. Porém, pensam, falam, é fofoca, é mentira, é calúnias, não é? É mexericos, são enganos, mentiras de todo tipo, que por vezes o crente experimenta, e até porque, por vezes, não ouvimos esse tipo de pregação na igreja.
Então, é bom nós lembrarmos dessas coisas. Observe 2 Coríntios 5:1. A casa do nosso tabernáculo vai dia a dia desfazendo-se. E esse desfazer não é apenas de uma natureza pecaminosa, como se nós experimentássemos que isso é apenas o efeito do pecado de Adão, e não dos nossos próprios pecados. Claudionor diz que no arrebatamento da igreja, seremos então glorificados com o Filho de Deus. E aí sim ele deveria dizer, aí nem mais pecados na prática e nem pecados de natureza, e nem condição de natureza de pecado. Porque não pecaremos mais, porque nossa natureza será mudada. Então a ênfase é clara. Aonde existe a natureza, haverá o pecado. A única diferença hoje é que nós vamos, de alguma forma, resistindo, lutando, não é? Contra o pecado. Mas nem sempre nós vencemos na prática. Mas nem por isso Deus não nos abandona. Porque com essa mente nova que adquirimos em Cristo, nós, primeiro, não cometemos pecados extremos. Segundo, não permanecemos na prática do pecado. E terceiro, mesmo ao cometer os delícias, voltamos à nossa consciência, caímos em si e buscamos, não é, o perdão de Deus. O propósito final de Deus para nós é a nossa completa redenção em Jesus Cristo. E quando isso acontecer, a humanidade redimida será de comunhão perfeita com Deus. Esta, aliás, foi a reivindicação que o Senhor, em sua oração sacerdotal, apresentou ao Pai, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós hoje temos comunhão com Deus, mas esta comunhão, a ponto de nós, não é, sermos como Ele, ela é parcial. Ela é progressiva. Ela é continuamente progressiva. E nós vamos descobrindo ela e avançando nela à medida que conhecemos melhor a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Bem, o livre-arbítrio é outra coisa que Claudionor coloca no estudo que terminamos, considerado para esse tipo de linha doutrinária talvez o maior valor a dar para os seres humanos. Para Claudionor, o livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tornar livremente ou de tomar livremente uma decisão. E diz Claudionor que isso é facilmente observado nas Escrituras. Ele cita Gênesis 13:9, Juízes 24:15, Hebreus 4:7. Bem, queridos, ao defender que o homem pode tomar livremente uma decisão por Cristo e por Deus, Claudionor parece que abandona ou esquece a doutrina do pecado, que diz de que o homem, ele é servo ou escravo do pecado. E como bem sabemos, escravo não é livre para tomar sua própria decisão. O escravo está subordinado à ordem, à decisão e à posição de seu senhor. E parece que Claudionor despreza essa possibilidade.
e você despreza de que o homem sem Deus é escravo do pecado, e como escravo do pecado, ele só pode atender ao seu Senhor? Ou você crê em escravo livre? Segundo a Bíblia, Claudionor diz que o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito que o Todo-Poderoso concedeu aos homens. E ele reitera, citando Gênesis 2:9, 1 Reis 18:21, Marcos 15:15 e 16. Diz ainda Claudionor que Deus confiou-nos o direito de escolha e que nós devemos agir com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Eclesiastes 11:9, Romanos 14:12. Então, queridos, observem esta ênfase do escritor de nossa lição, entendendo bem claramente de que esses que se dizem arminianos, ou por omissão, o que seria muito perigoso, por dolo mesmo, omitem o pensamento original de Armínio, que não cria livre-arbítrio. Armínio cria na graça preveniente, que a graça de Deus ou o favor de Deus agia antes de qualquer coisa, para que Ele, Deus, dando esta graça a quem Ele quiser, promova a este homem a possibilidade de crer. Senão isso seria impossível. Ainda lamento alguns irmãos e o próprio Claudionor, que se dizem estudiosos da palavra e não conseguem diferenciar uma palavra como monergismo e sinergismo. Como que alguém pode dizer que crê na graça preveniente e defender o sinergismo? Como que pode? O fato de defender a graça preveniente coloca Deus como o único a habilitar o homem para a salvação. E neste caso, ao habilitar o homem para a salvação, e considerando que a própria fé é dom do próprio Deus, oh meu Deus, é claro que o nosso pensamento tem que ser mono, tem que ser de que é Deus, é o único que possibilita e que oferece e que processa esta salvação em nós. Para Claudionor, o livre-arbítrio e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicas. Então, para esse modelo, o homem faz o que quer, decide o que quer, e isso é totalmente coerente, harmônico com a posição da soberania de Deus. Bem, a nossa posição é de que o livre-arbítrio, segundo esse tipo de pensamento, relativiza a soberania de Deus. E imagine se muda alguma coisa. O fato de eu saber que alguém vai para o inferno e eu deixo a vontade dele prevalecer, é como se eu visse alguém querendo se jogar num precipício e eu, podendo fazer alguma coisa, não fizesse para impedir que aquela pessoa se matasse. Então,
nessa busca de defesa de um Deus tão justo, para esse modelo remonstrante que defende o livre-arbítrio, eu perguntaria: que justiça é essa de um Deus que pode livrar alguém do inferno e não o impede pelo simples fato de que este Deus está, não é? Dando o direito da pessoa fazer o que ela quer com a sua vida. Há soberania nisso? Há justiça nisso? Bem, queridos, prefiro eu crer de que diante do pecado e de todos estarem condenados ao inferno, Deus, em sua soberania, que deve ser indiscutível, reservou uns para a salvação e outros para sua ira, exatamente para que o seu nome fosse glorificado. Diferente de Cláudio Honor, para mim a salvação em Cristo não é para reconhecer o valor da alma humana, mas a salvação em Cristo para mim é simplesmente para que o nome do Senhor seja glorificado, como diz John Piper, seja para os condenados, seja para os salvos, tudo é para a glória de Deus. Cláudio Honor segue dizendo que o assunto estudado no trimestre é muito maravilhoso, profundo, e que um trimestre se torna insuficiente para estudá-lo. Ele, inclusive, incentiva os alunos para aproveitar bem o tempo, para se inteirar com propriedade das verdades bíblicas acerca do homem. A doutrina do homem, como encontramos na Bíblia, ela aborda, antes de tudo, a fim de conhecermos a nossa origem. Embora o homem não seja divino, diz Cláudio Honor, a sua origem é indiscutivelmente divina, porquanto procedemos de Deus. E ele cita Gênesis 1, 26. E conforme diz o salmista, somos propriedade do Senhor. Salmos 102. Bem, eu preciso lembrar a Cláudio Honor e a todos os nossos ouvintes de que Deus também cita, e há na Bíblia Sagrada, inclusive, louvor dizendo de que Deus é de Deus, a terra e toda a sua plenitude. Tudo foi feito por Deus. E lembremos que a redenção, ela não prevê apenas o resgate do homem, mas ela prevê a redenção de toda a criação. Até porque toda ela, eu repito, toda a criação, toda, sofreu os prejuízos do pecado. Observe Salmos 24. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, queridos, precisamos considerar isso. Nós precisamos tomar cuidado com doutrinas que supervalorizam o homem. Sabe por quê, queridos? A doutrina da nova era, a doutrina do ecumenismo, todas as bases de sustentação da doutrina do anticristo, ela supervaloriza o homem, até para que quando este homem que aparecerá, que a Bíblia diz que é o homem do pecado, seja recebido com grande valor, em prejuízo à própria pessoa de Jesus Cristo. Então, tomemos cuidado com isso. É óbvio que somos propriedade do Senhor. É óbvio que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor.
Mas é óbvio também que é através de nós, seres humanos, que a mulher gerou o Cristo que se encarnou. Então toda a ênfase é para este que é o nosso elemento de redenção, a pessoa de redenção, Jesus Cristo, o homem, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Claudio Honor também defendeu nos seus estudos deste trimestre que quando estudamos a doutrina do homem piedosa e reflexivamente, passamos a compreender claramente o nosso lugar no reino de Deus e na sociedade humana. De novo, querendo destacar, premiar e coroar nós, seres humanos, como agentes ativos no reino de Deus, como quase que uma meia divindade a serviço deste reino. Ora, o que nós vemos hoje, queridos, é pastores que não conseguem ser humildes, pastores, líderes, obreiros, soberbos, pessoas que fazem a obra de Deus e que carregam, parece que um rei na barriga, incapazes de ser humildes, incapazes de aceitar uma correção, uma opinião, são sempre se colocando acima do bem e do mal. E as nossas experiências, inclusive, de chamar a atenção de alguém, geralmente se traduz, inclusive, na perda de amizades. Por quê? A soberba impede o irmão de considerar seus erros. E mais, isso tem estado também na vida de pessoas que se dizem salvas, incapazes de serem confrontados pela palavra de Deus, incapazes de aceitar a correção. Então, precisamos tomar cuidado com posicionamentos de uma supervalorização, inclusive, daqueles que eventualmente ocupam as cadeiras de Moisés hoje. Claudio Honor é capaz de dizer que, se compreendermos o nosso lugar no reino de Deus, agiremos como súditos do Criador e mantenedor de todas as coisas. E nesse contexto veremos todos os nossos semelhantes, até mesmo os mais distantes, como irmãos, porque todos viemos de Deus. Outro perigo de Claudio Honor, não é? Querer associar a salvação, já que estamos falando de redenção também na lição, de que todos somos filhos de Deus, todos viemos de Deus e por virmos de Deus, somos todos filhos, ou somos todos salvos, ou somos todos participantes do reino. Nós somos todos criaturas de Deus, como um animal irracional é, como o verde é, como as montanhas e os mares são, como diz o Salmo 24. Agora, querer valorizar isso, não é? A ponto de colocar todos nas mesmas condições, é perigoso. E numa lição que a nossa preocupação é falar, inclusive, de queda e de redenção, é preponderante destacar que João 1,12 continua valendo. Que nós só podemos ser chamados filhos de Deus se crermos no nome do Senhor Jesus. Fora isso, não somos filhos de Deus.
É óbvio que nos originamos de um único tronco genético, que é Adão e Eva, mas essa ênfase é uma ênfase de criacionismo e não de reino de Deus. Mas, desculpe, reino dos homens. A doutrina bíblica do homem é indispensável para entendermos o plano de salvação. No primeiro Adão, o pai genético, todos pecamos. Mas em Jesus Cristo, o último Adão, nosso irmão maior, por ter participado plenamente da natureza humana, exceto quanto ao pecado, todos podemos ser salvos e reconciliados com Deus. Como se vê, a doutrina do homem não pode ser desassociada da doutrina da salvação. São íntimas e siamesas. O que não pode é fazer o que Claudio Honor faz. Por vezes passar a impressão de que todas as criaturas, ou todos os homens criados por Deus, todos esses fazem parte do reino de Deus. Precisamos entender que entre a antropologia bíblica e a salvação bíblica existe um outro assunto que precisa ser estudado com profundidade e que parece ser o maior erro do escritor da nossa lição, que é a doutrina do pecado. A doutrina do pecado. Então, queridos, que possamos refletir sobre essas coisas e que possamos, amados, separar bem as coisas e tomar cuidado com esse evangelho antropológico, tomar cuidado com esse evangelho que supervaloriza o homem, e que é por isso que grande parte dessa geração está aí, aceitando as pregações coach, se achando realmente o suprassumo, cheio de valor, quando a própria Bíblia diz que nós somos pecadores e que estamos totalmente sem Deus, não é? Destinados à morte eterna. Nós precisamos ponderar essas coisas. Reconheço que a intenção da lição, o tema da lição, ele é realmente fantástico, mas o conteúdo dele, por vezes, traz muito mais prejuízo às nossas compreensões do que outra coisa. Deus nos ajude, Deus nos dê graça a entender. Citações como a de Paulo, que eu quero terminar citando isso para vocês. Filipenses, capítulo 3, não é? Capítulo 3, versos 1 a seguir, que diz: resta, irmãos meus, que regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vocês. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu,
Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa, de outra maneira também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Observe. Paulo dá uma listinha aqui para alguém que se acha tão valoroso. Se alguém se acha tão valoroso, Paulo dá uma listinha para mostrar que se fosse para mostrar valores humanos, ele tinha mais do que qualquer um. Mas ele considerou tudo isso perda por Cristo Jesus. Ou seja, que isso não tinha valor nenhum, que era melhor ter a Cristo. E quem que quer ter Cristo? Quem não tem valor de nada, tá? Quem não pode apresentar mérito algum. Aí se quer Cristo. Quando eu não posso me salvar, eu elejo um Salvador. Não é? Bem, queridos, e ele diz que aqueles que são perfeitos devem sentir a mesma coisa. Então, quem são os perfeitos segundo Paulo em Filipenses? Aqueles que sabem que não podem de si mesmo oferecer nada para Deus, que não tem valor nenhum. Esses é que são perfeitos e que devem sentir a mesma coisa, certo de que o que começou a boa obra irá nos aperfeiçoar, que aquele que está em nós vai nos aperfeiçoar até aquele grande dia. Por fim, o verso 21. O Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo. Então, abatido, essa expressão abatido aí, significa ser um corpo corruptível, que se deteriora por conta do quê? Do pecado. Então ele transformará isso futuro para nós sermos conforme o seu corpo glorioso. O que significa isso? Um corpo sem qualquer possibilidade de corrupção, um corpo glorificado que não apresentará mais os prejuízos produzidos pelo pecado. Então, é essa a nossa espera. Então, queridos, tomem cuidado com esse evangelho que anda por aí, supervalorizando a gente, supervalorizando o homem. Tá, queridos? Cuidado com as tuas orações, para dizer
por exemplo, que você não merece algo difícil que esteja acontecendo, que você esteja passando. Cuidado, para que você, nas suas orações, não exija de Deus, acreditando que por você ser um crente tão fiel, Deus tem a obrigação de te dar certas coisas, como nós vemos aí nas orações neopentecostais. O que te mantém vivo, com salvação viva em Cristo, é a tua humildade de saber de que você foi salvo pela graça e que você vai entrar no céu também pela mesma graça. Se você ocupa uma posição de obreiro, entenda que é a favor de Deus para você. Não é a tua capacidade, não é a minha capacidade. Até porque se temos capacidade, foi Ele quem deu. E se Ele não deu a capacidade, mas tem de alguma forma nos levado a certas posições de liderança, também reconhecemos que é graça. E é a graça que vai levar-nos a ser suportado até aquele dia. Por isso, meu irmão, entenda que é a misericórdia que faz com que Deus não te dê o que você mereça, que eu mereça. E o que nós merecíamos? O inferno. Mas a sua misericórdia não nos deu essa possibilidade. Ele nos deu por graça o céu e nos livrou por misericórdia do inferno. Por tudo isso, meu irmão, leve a sã doutrina a sério. A sã doutrina mantém nós humilde. Não é frouxo, não é sem coragem, não, mas nos mantém humilde. E como diz Paulo, sigamos ensinando e pregando. E ao ensinar e pregar aos outros, reconheçamos que nós mesmos não sejamos reprovados. Que Deus se fortaleça, te dê graça em Cristo Jesus. Amém. Pai Santo, Pai amado, te louvamos e te agradecemos por esse encerramento de trimestre, por essa aula resumo do trimestre, o primeiro de 2020. Que a tua graça esteja sobre nós, que nós possamos caminhar, Senhor, olhando sempre para teu Filho amado Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ajuda na nossa caminhada, ajuda o teu povo, dá entendimento e compreensão da tua palavra e que ela nos mantenha cada vez mais simples, humildes, independente da posição que os homens possam nos ver, que nós possamos sempre ser servo teus para louvor e glória do teu nome. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. É assim que oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.